Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação para a experiência de aprendizagem. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, em relação à definição da experiência de aprendizagem, ao iniciarmos nesse tópico, se faz necessário a gente alertar que a aprendizagem não pode ser observada conforme a gente viu lá no início da disciplina. Ela somente pode ser inferida de um comportamento, que é o desempenho. Então, eu avalio a aprendizagem através do desempenho da pessoa. E o maior fator que parece ser consistentemente relacionado ao nível de habilidade é aquele que vem como resultado direto da prática de uma tarefa, a experiência da aprendizagem. Então, a aprendizagem humana, ela parece ocorrer quase continuamente, como se todas as coisas que fazemos gerassem conhecimento ou capacidades que afetam aí o modo como faremos outras coisas. Então, definindo ainda, essa experiência da aprendizagem, o desempenho, ele é um comportamento observável, enquanto a aprendizagem é um comportamento inferido do desempenho, ou seja, mudanças aí associadas à prática ou à experiência nos processos internos que determinam a capacidade do indivíduo de produzir uma tarefa motora. E uma questão aí que os profissionais da área, eles deveriam considerar antes de auxiliar aprendizes é a finalidade aí da experiência de aprendizagem aí do indivíduo. Então, quais as características gerais de desempenho da aprendizagem de habilidades? Primeiro, aperfeiçoamento. O que é isso? Se caracteriza por uma melhoria aí do desempenho por efeito da prática. Consistência está relacionado com que os níveis de desempenho vão se tornando aí semelhantes entre uma tentativa e outra. A persistência, ela está relacionada aí à melhoria na aprendizagem, que reflete no desempenho, influindo aí na sua longevidade. Então, o fato, da pessoa ter uma persistência, isso vai auxiliar aí no processo de aprendizagem. E, por fim, a adaptabilidade, que embora a gente desempenhe bem uma determinada habilidade, não podemos afirmar que a cada execução os desempenhos eles sejam exatamente idênticos. Então, gente, a aprendizagem motora, ela reflete aí as mudanças associadas à prática ou experiências em processos internos que vão determinar aí a capacidade de um indivíduo para executar uma habilidade. Enquanto experiências de aprendizagem seriam, definida como situações nas quais as pessoas fazem tentativas deliberadas para aumentar sua performance em um movimento ou ação particular. E aí a gente entra agora num ponto importante, estabelecimento de meta. O que é isso? Ele é um processo aí de estabelecer alvos para a performance futura. Então, os profissionais da área, eles deveriam encorajar todos os aprendizes a estabelecerem metas, de forma que eles possam identificar os comportamentos e as habilidades específicas que o aprendiz quer atingir. De maneira que o profissional ele vai ter um ponto de referência para avaliar o progresso do seu aluno. Então, quando os alunos, o aprendiz, ele estabelece meta, eles se comprometem mais com o seu alcance e normalmente ele tem um melhor entendimento aí do objetivo de diferentes atividades de aprendizagem.
É importante, gente, a gente pensar que essas metas que vão ser estabelecidas, elas têm que ser desafiadoras, atingíveis, realistas, então metas sempre realistas para não desanimar o aprendiz e específicas, né? Isso vai poder melhorar aí a performance e aumentar a qualidade das experiências de aprendizagem de uma pessoa. Então é importante que eu tenha essas características na metas. E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que seria metas de resultado, metas de performance e metas de processo. Então, o primeiro que a gente vai ver é a metas de resultados. Essas metas, elas enfatizam o resultado de uma performance e frequentemente envolve comparações com a performance de outras pessoas. Essas metas, então, elas focam o resultado final das atividades. Então, um exemplo aqui de meta de resultado é o fato, por exemplo, de ganhar uma competição, tá? Então, essa seria um exemplo claro aí desse tipo de meta que vai focar aí no resultado final da atividade. Metas de performance. O que seriam essas metas? Elas focam a melhora de uma performance em relação a uma performance passada do indivíduo, tá? São alvos para uma performance que foca melhoria de algum aspecto da performance. Então elas são interessantes porque o indivíduo ele vai comparar a performance dele atual com a performance passada. E aí, esse tipo de meta, ele tende a desmotivar menos, porque ele está comparando ele com ele mesmo. E as metas de processo, elas enfatizam aspectos particulares da execução de uma habilidade. Elas são alvos para uma performance que focam a qualidade da produção do movimento. Tá? Então, eu vou melhorar uma determinada habilidade, algum ponto específico daquela habilidade. Aí eu trago aqui para vocês um quadro do Schmidt que mostra, a atividade, as metas de resultado, as metas de performance e a meta de processo. Então, por exemplo, tiro com rifle. Qual seria uma meta de resultado? Terminar em primeiro lugar uma competição local de tiro, tá? Essa seria de resultado, que é o foco final. Metas de performance: melhorar o percentual de tiro ao centro do alvo, de 60 para 70. Então, é uma meta da minha performance que eu vou comparar com o passado meu. Se eu tô tendo uma performance de 50% de acerto, eu quero sempre melhorar, aumentar essa performance. E metas de processo, por exemplo, expirar vagarosamente antes de cada pressão sobre o gatilho. Então, é algo que pode melhorar aquele resultado, tá? Outro exemplo aqui do autor: esqui aquático. Então, uma meta de resultado, qualificar-se aí para um campeonato regional seria uma meta de resultado. A meta de performance: aumentar o número médio de passagens bem-sucedidas pela boia de 4 para 5, então melhorar aquela performance. E a meta de processo é focar aí visualmente o lado externo das boias enquanto está executando. Por fim, outro exemplo aqui no voleibol, por exemplo, é vencer o título da competição, meta de resultado. Método de performance: aumentar o percentual de bloqueio de 40% para 50% ou de 40% para 60%, é uma meta de performance. E a meta de processo, penetrar aí no plano da rede em cada tentativa aí de bloqueio. Então, agora pensando outros conceitos, Habilidades-alvo, o que seria isso? São tarefas que os indivíduos desejam ser capazes de realizar ou que eles precisam adquirir para o fim de atingir sua meta, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Então, o que eu preciso para conseguir a meta que eu coloquei?
Comportamento-alvo são ações que as pessoas devem ser capazes de produzir a fim de que executem aí com sucesso as habilidades-alvo em contextos-alvo. Então, qual ação? O que eu tenho que ser capaz de produzir para mim ter sucesso? E o contexto-alvo está relacionado com o contexto ambiental no qual aí as pessoas elas desejam ser capazes de produzir suas habilidades-alvo. Então, em qual contexto eu quero produzir aquela habilidade que eu tenho como objetivo. Então, um exemplo aqui, gente. Atividade. Tocar piano. Qual a habilidade-alvo aí? Eu quero tocar piano, realizar aquela performance sem erro. Então, é o meu alvo. Qual o comportamento-alvo que eu tenho que ter? Por exemplo, alinhamento apropriado de mãos e dedos. E qual o contexto-alvo que eu quero tocar esse piano? Competição regional de piano, tá? Jogar basquete. Qual a minha habilidade-alvo? Técnica eficiente do rebote. O que eu tenho que fazer para obter isso? Então, qual o meu comportamento? O uso do corpo para bloquear o oponente em cada tentativa aí de arremesso. Qual o contexto-alvo? Jogo de basquete na categoria júnior. Então, é nesse contexto que eu quero ser eficiente aí, né? No rebote, lá no basquete. Surfar é uma atividade, né? Então, a habilidade-alvo, surfar em uma onda de dificuldade moderada. Esse é o meu alvo, minha meta, né? Qual comportamento que eu tenho que fazer para me chegar nessa meta? Ajustes apropriados do corpo e dos pés para isso, para surfar. Em qual contexto eu quero ter essa habilidade? Em uma praia local com amigos. Então, esse é o contexto que eu quero executar aí essa habilidade. Então, gente, só reforçando, né? É muito importante que quando eu tenho esse estabelecimento de meta, eu pense, eu quero que a meta ela seja atingível, seja realista, porque se eu colocar uma meta que é muito acima aí, que o indivíduo ele vai ver que ele não é capaz de atingir, isso pode desmotivar ele. A meta tem que ser desafiadora, porque metas muito fáceis ele também não vai ter motivação, e tem que ser específica para aquela performance que eu quero, né, que o meu aluno atinja. Então, os profissionais de educação física, eles podem auxiliar o indivíduo na identificação das habilidades-alvo e de comportamentos-alvos que eles necessitam ser desenvolvidos a fim de atingir as metas desejadas e produzir movimentos eficientes no contexto-alvo. Então, essa é a função também do profissional de educação física. Ele auxiliar o seu aluno, o seu aprendiz, a identificar quais as habilidades e qual o comportamento que ele tem que ter para atingir aquela meta naquele contexto específico. Aí agora a gente vai falar de outra questão, sobre transferência de aprendizagem. A transferência de aprendizagem, ela está relacionada com a influência de experiências anteriores na performance de uma nova tarefa, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma transferência positiva, que vai facilitar aí o aprendizado de uma nova habilidade. Eu posso ter uma transferência negativa, quando atrapalha ou interfere na aprendizagem de outra habilidade, e eu posso ter uma neutra, que é quando a gente não pode esperar que uma habilidade aprendida vai ser transferida para outra com a qual não tem nenhuma similaridade. Então, é isso que a gente vai ver agora nessas transferências de aprendizagem, colocar alguns exemplos para vocês. Então, vários aspectos aí da transferência de aprendizagem, eles são particularmente relevantes. Dentre eles, a relação entre o que o indivíduo aprende durante as sessões de prática e o que ele pode fazer quando solicitado a executar uma habilidade no contexto alvo. Outro fator, o impacto aí potencial da aprendizagem motora fundamental na performance ou na aprendizagem futura de outras habilidades. Então, qual o impacto de eu aprender uma habilidade, uma performance, sobre outra habilidade, outra performance?
E por fim, né, a prática aí de versões mais simples ou partes de uma tarefa e a produção de uma transferência positiva para uma performance ou aprendizagem da tarefa como um todo. Então, eu pegar dividir aquela tarefa como um todo em partes, ensinar aquelas partes e depois transferir esse aprendizagem para a tarefa como um todo. Aí eu entro no conceito de generalização. O que é isso? É um tipo de transferência de aprendizagem que ocorre de uma maneira ou situação para outra tarefa ou situação muito semelhante, também chamada de transferência positiva ou competição, né? Também temos transferência para longe, desenvolver habilidades mais gerais para produzir uma ampla variedade de ações no futuro. Por exemplo, né, o ensino de atividades de movimentos fundamentais, como saltar, preparando aí a criança para execução futura de atividades que envolvam tais movimentos, como jogar basquete. Então, isso é uma transferência para longe, tá? Então, gente, continuando aí a explicitar, né? As crianças, elas aprendem, né, uma variedade de atividades de movimentos fundamentais, como arremessar, saltar e correr. Quando ela tem esse aprendizado, elas são mais bem preparadas aí para executá-las no contexto de atividades futuras que vai envolver tais movimentos de alguma forma, tá? E um outro ponto aqui que eu tenho que pensar é simplificar aí para a prática da habilidade. Então, torna isso uma tarefa mais fácil de ser praticada inicialmente e a subsequente transferência para a performance da tarefa como um todo. Então, eu também posso, né, conforme eu já disse, simplificar aquela performance em partes para depois unir como um todo. Então, só para a gente entender melhor o que é essa transferência positiva. Eu posso ter uma transferência positiva quando o ensino de uma habilidade auxilia no aprendizado de outra. Então, por exemplo, quando tem semelhança dos componentes da habilidade. Então, passe do handball, passe do basquete são semelhantes, eu consigo fazer uma transferência positiva. Semelhança também no contexto onde são realizados, por exemplo, quadra para a prática do basquete e a quadra para o handball. Também tem essa semelhança aí. E semelhança aí das solicitações de processamento. Um exemplo, descobrir um companheiro livre para passar a bola. No handball, no basquete, eu tenho que fazer isso. Então, treina-se esse processo e ele é automaticamente transferido para o jogo subsequente. E aí a gente entra naquela transferência negativa, né? Que vai acontecer quando o indivíduo, após ele ter aprendido a realizar uma determinada tarefa, ele não consegue aí o mesmo êxito em tarefa idêntica, mas que tenha sofrido alguma alteração espacial no movimento ou alteração nas características do time de movimento, tá? Por exemplo, alteração espacial. Ter uma experiência, por exemplo, de passar a marcha ré num carro Fiat e levar a fazer o mesmo num Chevrolet que é diferente, tá? Que são em locais diferentes. Em relação ao tempo de movimento, time de movimento, tempo do passe do basquete não é igual ao tempo do passe do handball e você pode transferir e interferir. E alteração aí de estratégia, né, de prática. O fato de andar no handball e no basquetebol, então são diferentes nessa questão. Então, isso pode ter transferência negativa, impacto negativo. Essa transferência negativa, ela também pode ser resultado aí da confusão cognitiva, né, que surge quando uma pessoa não sabe o que fazer numa nova situação de desempenho. Por exemplo, um iniciante, ele atua na posição de ala e ele é então treinado a trocar passes com o fixo.
Porém, quando o fixo está marcado e o ala tem o domínio da bola, ele pode apresentar aí dificuldades para dar continuidade nessa jogada, tá? Porém, gente, reforço, né, que esses efeitos da transferência negativa, eles podem ser superados com a prática, tá? Então, nesse mesmo exemplo do ala, à medida que o ala ele pratica futsal, ele vai adquirindo experiências que vai auxiliar na tomada de decisão para variar a jogada. Em relação agora à transferência bilateral, tá? Ela está relacionado pela execução de um mesmo gesto, utilizando o membro do corpo, depois de tê-lo aprendido com o membro oposto. Exemplo, passar a bola com o pé esquerdo depois de ter aprendido o passe com o pé direito. E essa transferência bilateral, ela sugere que o indivíduo ele não precisa aí reaprender os elementos cognitivos de um gesto para praticá-lo aí com um outro membro, tá? Então, ele consegue fazer essa transferência. Então, gente, agora em relação, né, ao aprendiz, algumas características, elas são importantes ao aprendiz, como motivação. Então, é importante que o aprendiz ele esteja motivado para a prática. As capacidades dele, vai ser importante aí para a prática subsequente, as experiências anteriores e o estágio aí atual da aprendizagem de uma pessoa. Então, todos esses fatores eu tenho que levar em consideração quando eu estou lidando com um aprendiz. Então, a motivação, né? As pessoas altamente motivadas, elas tendem a dedicar maior esforço à tarefa, são mais atentas durante as sessões de aprendizagem e estão dispostas a praticar por maiores períodos de tempo. E as pessoas que não estão motivadas a aprender, elas não praticam ou produzem somente tentativas sem ânimo. Tá? Então, as pessoas, elas se sentem mais altamente motivadas quando vem relevância da atividade de aprendizagem para suas vidas, tá? Então, é importante mostrar para o aprendiz, para o aluno, a relevância daquela atividade. Os indivíduos, eles podem fazer julgamento sobre o seu sucesso de duas formas. Com respeito à melhora da performance da própria tarefa, e com respeito à melhora da performance comparado com a performance dos colegas, por exemplo. E enquanto os aprendizes eles se sentem competentes ou bem-sucedidos, eles vão continuar, então, motivados para aquela prática. Então, uma forma eficiente aí, a partir do qual, né, os profissionais do movimento, eles podem aumentar a motivação dos alunos, envolvê-los, né, em processos de estabelecimento de metas. Então, ele, né, estabelecer essas metas, enquanto as pessoas elas se sentirem bem-sucedidas em relação ao alcance de suas próprias metas, elas continuam, né, altamente motivadas para aprender. Então, é interessante essa questão do estabelecimento de metas, desde que essas metas sejam atingíveis e realistas. Agora, em relação às experiências anteriores, ao considerar aí as experiências prévias de movimento, incluindo aprendizagem de tarefas contendo elementos motores, perceptivos ou conceituais semelhantes àqueles que constituem a habilidade-alvo, os profissionais, né, eles podem enfatizar essas semelhanças quando oferecem aí auxílio de instrução, de informações, né? Quando muitos elementos similares eles estão presentes, os executantes eles podem tirar vantagem de suas experiências passadas em uma tarefa quando aprendem aí uma habilidade nova. Então, aí a gente entra nesses conceitos. Elementos de movimento, o que é isso? Diz respeito aí aos padrões fundamentais de várias ações, tá? Os elementos perceptivos, eles estão relacionados, né? São estímulos relacionados à tarefa que as pessoas devem ser capazes de interpretar para que alcancem uma performance bem-sucedida. E os elementos conceituais,
eles são aspectos de uma tarefa que dizem respeito a regras, princípios, diretrizes ou estratégias de performance. Então, agora a gente vai ver aqui uns exemplos, né? Então, nós trazemos aqui as atividades, os elementos de movimento, os elementos perceptivos e os elementos conceituais. Então, as atividades aqui, ó, por exemplo, tênis e badminton. Quais os elementos de movimento que está relacionado, né, aos padrões fundamentais aí da ação? Rotação do ombro antes da batida. Quais os elementos perceptivos, né, que está relacionado a tarefa que as pessoas têm que ser capazes de interpretar para alcançar uma performance bem sucedida. Então, percepção visual da bola ou peteca. E os elementos conceituais, que está relacionado, né, com as regras, princípios, diretrizes, variação de seleção da batida. Outra atividade, boliche, por exemplo, finalização do movimento em direção ao alvo, é um elemento do movimento. Elemento perceptivo, julgamento preciso da localização do alvo, tá? E conceitual, colocação eficiente do objeto. Hóquei sobre o gelo e futebol. Elementos de movimento, manutenção do equilíbrio enquanto está em movimento e enquanto se está manipulando o objeto. Elementos perceptivos, interpretação precisa aí dos movimentos do oponente. Elementos conceituais, manutenção de uma distância apropriada entre companheiros de equipe. Então, ao ensino aí de uma atividade, de uma habilidade, é interessante o professor, né, considerar a experiência anterior do aluno para ver, né, se ele tem algum conhecimento de elementos de movimento, perceptivos e conceituais. Então, a transferência de elementos, né, semelhantes, ela é mais pronunciada quando as pessoas estão recém começando a aprender uma habilidade do que após terem atingido o nível consciente aí de proficiência. O princípio aí da especificidade de aprendizagem, ele sustenta que a melhor prática é aquela que se aproxima mais dos movimentos da habilidade-alvo e das condições ambientais do contexto-alvo. E agora, né, a gente vê aqui sobre as capacidades. A gente já viu um pouquinho antes, né, mas as pessoas, elas herdam uma variedade de diferentes capacidades que vão as predispor aí a performance e a aprendizagem bem-sucedida de diferentes tarefas. E muitas pessoas, elas têm consigo uma concepção errada de que as capacidades fundamentais, elas podem ser melhoradas pela prática de vários exercícios, né? Desculpa. Mas, infelizmente, as evidências, elas sugerem que exercícios como esses fazem um pouco mais do que melhorar a performance das pessoas nos próprios exercícios. Então, só para a gente relembrar essa concepção, né, das capacidades, que são traços herdados e que não modificam aí com a prática. Então, só voltando aqui, né, a gente viu que essas características são importantes para o aprendiz, né? O fato da motivação dele é importante, as capacidades, né? E as experiências anteriores deles. Quando eu vou verificar meu aluno, também é interessante eu ver qual o estágio atual de aprendizagem que ele está. A gente já viu em umas aulas passadas o estágio de aprendizagem, então tem aquele estágio inicial, aquele estágio intermediário, o estágio avançado, e eu tenho que considerar isso também para mim verificar as características do meu aluno, tá? Na próxima aula, a gente vai voltar a falar de alguns estágios de aprendizagem também. Então, só para a gente deixar bem estabelecido esses diferentes estágios que tem no processo aí de aprendizagem. Então, essas foram as referências utilizadas aí para essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui nessa videoaula. Qualquer
dúvida, pode mandar um e-mail e espero nos ver aí na próxima videoaula. Muito obrigada!